Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter, sobre o que foi o jogo frente ao Corinthians e algumas outras coisas e alguns outros temas. Bom, primeiramente é sempre ruim perder, né? É uma porcaria. Perder é modo de dizer, né? Até porque os últimos resultados foram ruins. Mas não foram ruins porque a gente praticou um futebol abominável. E sim porque a gente tinha condições de ter saído com um melhor resultado e, infelizmente, por tomadas de decisão, por erros assim grotescos, a gente deixou o adversário, no caso do Palmeiras, deixou não, aquela mão na bola boba do Cuesta, assim, que que tava fora da área, às vezes é que tem que estar ligado nos times do que as jogadas estão pedindo. No jogo contra o Bragantino, no segundo tempo, a gente teve chegadas importantes, mas também aquela tomada de decisão, aquele último passe burro, e também não segurar a bola, né? Matar tempo, ser cancheiro, ser inteligente, ter a bola. No jogo contra o Corinthians, a gente também não foi mal, mas só que aconteceu aquele desligamento numa questão de 15 do segundo tempo, que foi a partir daí que o Corinthians cresceu, porque foi o primeiro gol deles. Depois eles fizeram 4 minutos depois um outro gol. O primeiro gol foi um erro do nosso sistema defensivo na hora de fazer a linha de impedimento, aonde o Johnny deixou habilitado o jogador do Corinthians, e não é questão de pessoalizar, até porque a gente não pode ficar dando porrada nos jovens. É meio louco, né? Se a gente pede os jovens, a gente tem que saber que o pacote de pedir os jovens e querer que os jovens prosperem dentro do time titular é que eles vão errar, infelizmente. E até porque o jogador profissional experiente erra, o jovem também erra. E aí foi um erro do Kaique Rocha, mas o Kaique Rocha é um baita de um zagueiro. Um zagueiro que tem apenas 3 jogos como profissional, e o Kaique Rocha jogou contra o Bragantino, que não é um time assim maravilhoso, super caro e coisa do gênero, mas é um time bem treinado, encaixado, que tem um modelo de jogo, que tem um treinador que está lá há muito tempo, e que é um time complicado, um time que que já pegou uma liga, porque estão juntos, porque os jogadores que eles contratam é exatamente para que, quando saia determinada peça de titular do time titular deles, consiga encaixar aquele jogador. Seja aquele jogador ele sendo um reserva, ou aquele jogador sendo um novo titular encaixando no lugar de outro jogador que foi vendido para o exterior, ou coisa do gênero. Mas é um time difícil, um time cancheiro, que tem um modelo de jogo, que tem uma forma, que tem um técnico que está ali hum bom tempo, que conhece o seu elenco, que sabe como manejar seu grupo. O Aguirre está conseguindo isso. Ele está fazendo. Ele tá num estágio inicial disso que o Bragantino já tem, que foi um jogo difícil que o Kaique Rocha estreou. Contra o Corinthians. O Corinthians tem esses 4 bons jogadores que são chatos pra cacete, que é o Traíra do Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes, e o William tá machucado. Mas só que esse quarteto mais alguns outros jovens, né? Porque bastou aquele jovem, é um menino muito bom de bola deles, entrar no segundo tempo, que conseguiu fazer com que o Corinthians se ligasse. Até porque dentro do primeiro tempo a gente foi muito melhor, a gente teve as melhores chances, as melhores chegadas, a gente dominou, a gente teve posse, e o Corinthians chutava de longe, mas nada assim perigosamente, vamos dizer assim. E no segundo tempo também, a gente começou forte no início do segundo tempo, onde infelizmente o nosso grande goleador, o Yuri Alberto, ele carimbou a trave. É uma pena, porque se ali faz o segundo gol, mata o jogo, e o Corinthians não ia ter mais maneira de tentar fazer qualquer coisa, porque a gente ia conseguir administrar, conseguir ser mais inteligente dentro da partida. E aí tem outra coisa, né? Além dos jogadores, que eu
As críticas sempre são pontuais. Eu não sou que nem as viúvas do Colde, que são destrutivos, que fazem críticas pessoalizadas e pegam no pé. O que eu faço é o que não deu certo no jogo, o que o treinador fez de errado, como pode melhorar, porque os nossos jogadores, o Tyson não tá muito bem, não tá bem, tá errando muito nas tomadas de decisão. E também, claro, muitas vezes o Tyson tá com a bola, assim, indo pra frente, conduzindo ela, esperando que alguém chegue para que ele possa dar um passe lateral, dar um passe no meio para tentar encontrar um jogador que tá num espaço livre, assim, que o time adversário tá deixando um espaço e ele tá querendo tocar para que o nosso jogador consiga ter a possibilidade de fazer um gol. A gente está errando em algumas tomadas de decisões e também às vezes em ler o jogo, porque quando a gente está na frente, a gente tem que ser inteligente e ter a bola pra gente. É uma coisa que eu gostaria que alguém reorientasse. Estamos na frente, vamos tocar a bola, pá, e vamos ter a bola. Vamos fazer com que o adversário corra atrás e que ele, sim, fazer com que o adversário canse e a gente possa ter boas possibilidades dentro do jogo. Outra coisa é matar tempo, ser inteligente, ficar rodando a bola, ficar provocando de uma forma consciente, não daquelas formas proposital e burra, aonde tu acaba arrumando uma briga, e sim uma forma inteligente onde tu busca o adversário, irritar o adversário, e com a irritação do adversário que ele faça uma falta ou que ele crie uma confusão, ele possa ser expulso. Tem que saber ser inteligente, tem que saber ler o que os jogos pedem, e o técnico também tem que fazer isso, porque assim que o Silvinho mudou o Corinthians a partir dos 15 minutos, se enxergava que era necessário mudanças para contra-atacar as mexidas que o Silvinho tinha feito. E acho que ele demorou um pouco, mas eu não sou desses que fica destruindo o nosso elenco e chamando de perdedor e coisa do gênero, porque elencos perdedores e que não prestam, na minha concepção, são elencos que levam seus clubes a séries inferiores, a segunda divisão, ou que fracassam em tudo. Porque tu chegar numa final, tu conseguir fazer boas campanhas, não é coisa que não tem nenhum mérito. É muito meritoso. Até porque o que importa é tu tá sempre chegando. Porque uma hora tu bate campeão. Até porque elenco como o Atlético Paranaense, quando foi campeão, todos os seus jogadores, não foi assim de um dia para outro que eles se tornaram campeões. Eles se tornaram campeões desde a Sul-Americana até a Copa do Brasil. E o que eles pegaram? Eles pegaram determinados jogadores que já tinham sido campeões, e esses jogadores deram uma encorpada em um grupo que não era campeão. A mesma coisa com o Bragantino. O Bragantino pode ser campeão da Sul-Americana. Não tem jogadores super campeões dentro do Bragantino. Mas só que o que a gente tem que fazer é não deixar que esse setor da torcida, porque a gente sabe o setor da torcida que fica crucificando os jogadores, porque não adianta tu ficar crucificando e querendo toda hora bater no jogador e dizer que o jogador não presta e coisa do gênero, que são aquele pessoal vozes do Colde. Esses são as grandes cabeças que idolatram um treinador de merda que não ganhou nada no Internacional. Aí não tem o mesmo raciocínio para os jogadores, né? A gente vê a incoerência dessa gentinha, porque é algo assim irritante. Porque para essa gente, os jogadores são perdedores, não serve, tem que mandar tudo embora. Mas daí um técnico que nunca ganhou nada no Internacional, que fez uma campanha ridícula, uma campanha bem aquém do esperado, porque o Eduardo Colde pegou o Internacional
e classificou ele em todas as competições? Classificou, mas isso é a obrigação de qualquer técnico que pega o Internacional, porque o Internacional começa, no mínimo, em qualquer competição, tendo que se classificar, seja em competições internacionais, como na Sul-Americana ou Libertadores, se classificar para a próxima etapa, Copa do Brasil, se classificar para a próxima etapa, e Brasileirão tem que estar no pelotão da frente, porque a gente tem hierarquia, a gente tem jogadores, a gente tem estádio, a gente tem uma boa base, a gente tem material humano para tanto. Então não é nenhum mérito o que o entregador de colete argentino fez. E outra coisa, o Eduardo Cudê conseguiu potencializar poucos jogadores, sejam experientes ou mais novos. Então, é uma farsa o que as viúvas do Cudê que estão na mídia e as viúvas do Cudê que fazem parte da torcida dizem quando tentam defender aquele enganador. E outra coisa, dos números dele maravilhoso, muitos foram inflados dentro do gauchão, com times ridículos, e também dentro da Libertadores, quando enfrentou times ruins. Então não tem esse mérito tão grande. E dentro do Brasileirão, quando ele fez uma campanha interessante, era também um time muito instável, que dependia das suas individualidades para poder ter um bom resultado. Porque o Abelão, ele arrumou o time do Internacional. A gente tinha condições de disputar certamente a Libertadores, competições. Eu tenho certeza que o Inter teria conseguido ir muito bem. Até porque o Abelão, ele não tinha 4 jogadores importantes que vieram para o último ano, quando o treineiro, o Miguel Ramírez, veio treinar o Inter. O Abelão não tinha Tyson, Saravia, Bosquilha e o Moledo, que tinha se machucado. Ele tinha perdido o Moledo. Mas ele não tinha todos esses jogadores. E mesmo assim, com 4 jovens que ele fixou, Praxedes, que saiu por uma bolada de dinheiro porque o Abelão apostou e colocou no time titular, Caio Vidal, Yuri Alberto e Lucas Ribeiro, esses 4 jogadores jovens se firmaram dentro do Internacional e brigaram por coisas importantes no Brasileirão do ano passado. Então, por mais que a gente fique puto, irritado, porque eu também fico com jogadores quando eles erram tomadas de decisões assim elementares, e quando o Aguirre faz as suas cagadas, óbvio que a gente fica irritado, mas a gente tem que entender que o Miguel Ramírez, assim como o Abel, recebeu uma herança maldita, onde não tinha nada, tinham destruído tudo, e quando tu tenta reconstruir algo que foi destruído, demora um tempo, e instabilidades acontecem. Às vezes a gente acaba tendo resultados inesperados, porque dentro daquilo que está sendo refeito podem acontecer variáveis e resultados e reveses que não eram esperados. Mas o Aguirre potencializou jogadores experientes, potencializou jovens ainda mais, como o Yuri Alberto, o Bruno Mendes, e ele está colocando jogadores jovens para jogar, desde daquela prensa que a gente fez nele por causa do Atlético Mineiro, que ele demorava muito, ele não fazia tantas substituições. Ele começou